Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá em casa vendo à noite. Chegamos, me perdoe, tô 5 minutos atrasada. E ainda tive que colocar o feijão no fogo, na pressão. E aí atrasei um bocadinho. Bom dia, bom dia. Ok. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 3. Bom dia, meu amor. Acabei de começar. 1 Samuel 3 que vamos ler hoje. Vou colocar aqui o link no YouTube depois, se vocês quiserem ver o estudo todinho. Eu tava aqui pensando... Todo ano eu tenho um plano de ler a Bíblia em um ano, né? Nem sempre corre perfeitamente bem. Mas eu tô tentando acompanhar o estudo que tem lá na nossa igreja também. Que tá basicamente na mesma coisa. Eu tava mais à frente, agora por fim a gente já tá quase. E eu tô pensando, se nós continuarmos nesta pegada até o final do ano, nós vamos ler a Bíblia quase toda. Porque começamos em Josué. Deixamos a Torá lá, os 5 primeiros ficou. Mas se continuarmos nessa pegada de segunda a sexta, vai ser a Bíblia toda em um ano. Lá pra frente, quando chegar dos profetas, podemos adiantar para uns 3 capítulos por dia. O que vocês acham? Vamos ver. Bora lá, então. Bom dia, Anitta. Vou orar enquanto vocês entram para eu poder começar. Pai, te agradeço porque, mais uma vez, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Obrigada pela minha vida, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha família. Peço que o Senhor envie os seus anjos novamente para nos proteger, guardar minha casa, minha família, guardar tudo que leva o meu nome, tudo que é nosso, que os anjos do Senhor venham nos proteger de todo ataque, de todo contra-ataque. Que o sangue do Senhor venha nos limpar, nos purificar e que nós possamos estar debaixo das suas asas, escondidos debaixo das asas do Senhor. Nos dê direcionamento nesta leitura, em nome de Jesus. Amém. Vou deixar aqui para vocês o YouTube. Caso vocês queiram ver depois o estudo no YouTube. Coloquem assim que vocês acham, tá? Quem não pegou seu caderno ainda, pega o seu caderno. Quem não pegou sua aguinha, seu café, pega. E vamos começar. Pega aí seus cadernos, seu bloco de notas. E vamos começar. Amém. 1 Samuel 3. Como vocês já sabem, eu uso uma versão fácil de ler, porque é mais fácil para nós conversarmos aqui. O jovem Samuel tem um subtítulo, desculpa. Deus chama a Samuel. Os professores morrem quando nós pulamos os subtítulos e as coisas, né? Minha irmã, que professora, sabe bem. O jovem Samuel. Deus chama Samuel, subtítulo. O jovem Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naquela época, o Senhor raramente falava com as pessoas através da sua palavra ou de visões. Ponto. Foi o que eu falei para vocês. Ainda estava chegando a, entre aspas, era dos profetas. Nós temos lá Miriam, que também foi profetisa. Eita, tirar aqui o som. É meu pai. Miriam, que foi profetisa. Tivemos uma pessoa que veio falar com ele também. Mas juízes, a maioria dos juízes eram juízes. E seguiam pelo Senhor. Mas seguia também a palavra. Mas, como aqui dito, raramente o Senhor falava através de palavra ou visões. Então aqui basicamente está iniciando a era dos profetas com Samuel. E depois nós vamos ver profetas, reis e assim vai. 2. Os olhos de Eli já estavam fracos, que ele quase não via.
Uma noite, Eli foi se deitar no lugar de costume. Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde estava a arca de Deus, e a lâmpada de Deus estava acesa. Nesta noite, o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou. Samuel correu para Eli e disse: Aqui estou, porque me chamou. Mas Eli respondeu: Não o chamei, volte para sua cama. Samuel voltou para sua cama. De novo o Senhor chamou: Samuel. E novamente Samuel correu para Eli e disse: Aqui estou, porque me chamou. Ele disse: Eu não o chamei, volte para sua cama. Samuel não conhecia a voz do Senhor, pois o Senhor nunca tinha falado diretamente com ele. Ponto aqui. Eu acho engraçado nessa parte, porque ao passar do tempo nós vamos tendo experiências com o Senhor e aí o Senhor vai nos apresentando. E é engraçado que nem sempre nós conhecemos a voz do Senhor. E Deus te apresenta primeiro de uma forma e depois nós vamos adquirindo experiências com Ele e nós já vamos sabendo quem Ele é. Então aconteceu a mesma coisa aqui com Samuel. 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E de novo Samuel se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, porque me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o jovem, e disse a Samuel: Volte para sua cama. Se ele chamar você de novo, diga: Fale, Senhor, porque o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou para sua cama. O Senhor veio e ficou ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fale, Senhor, o seu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa terrível em Israel. As pessoas que ouvirem o que eu vou fazer ficarão apavoradas. Farei tudo o que disse que farei contra Eli e a sua família, desde o princípio até o fim. Disse a Eli que ia castigar a sua família para sempre, porque ele sabia que os seus filhos disseram e fizeram coisas más contra mim, mas não os corrigiu. Por isso eu jurei à família de Eli que as ofertas e os sacrifícios nunca conseguirão apagar os seus pecados. Samuel permaneceu deitado até amanhã cedo. Depois se levantou e abriu a porta da casa do Senhor, mas estava com medo de contar a visão para Eli. Então Eli disse a Samuel: Samuel, meu filho. Samuel respondeu: Sim, Senhor. E Eli perguntou: Que mensagem você recebeu? Não me esconda nada, porque se você fizer isso, Deus o castigará. Samuel disse a Eli, sem esconder nada. Ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que parecer melhor. Mas o Senhor estava com Samuel, enquanto ele crescia, e tudo que revelava a Samuel acontecia. Então, todo o povo de Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel era o verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou se revelando a Samuel em Siló. Ali o Senhor se revelava a Samuel, e ele comunicava a palavra do Senhor. Então aqui neste primeiro texto nós vemos que ele já estava... Deixa eu sentar aqui. Ele já estava de certa idade. Lá no capítulo anterior nós falamos sobre a questão de ensinamento, de ensinar a criança no caminho que se deve agir, porque o Senhor cobrou de Eli. E se o Senhor cobrou de Eli especificamente algumas coisas, foi porque ele falhou em algumas coisas em relação à criação dos seus filhos. Senão o Senhor não cobraria. E aqui nós vemos que passaram-se um tempo e o Senhor revelou a Samuel o que iria fazer. Sendo que, uma chave importante, Eli era servo do Senhor, era sacerdote do Senhor. Então, o Senhor não faz as coisas, e na palavra do Senhor mesmo diz que ele não faz as coisas sem avisar antes os seus profetas. O Senhor avisou, uma pessoa veio falar com Eli e falou com Eli que ia acontecer isso, aquilo. Então o Senhor deu a avisar Eli o que ia acontecer. Porque ele era um servo do Senhor, independente se estava certo ou errado, ele era um servo do Senhor. E Deus foi tão bom que Eli envelheceu, o Senhor permitiu ele ficar velho, enquanto Samuel crescia.
Então precisava de uma pessoa para poder dar prosseguimento na linhagem sacerdotal, que não era os filhos de Eli, mas era Samuel. E enquanto Samuel crescia, o Senhor dava experiências para ele, até chegar um momento que o Senhor falou: agora eu vou cumprir aquilo que eu falei para Eli. Não sei, não se sabe ao certo o tempo exato, mas se passaram um tempo, porque a palavra do Senhor disse que o Samuel crescia em graça e em sabedoria perante o Senhor, e tudo que ele falava acontecia, porque o Senhor estava se revelando a ele como um profeta. Então eu creio que Deus foi amadurecendo ele no quesito de ter experiências com o Senhor, para também ter credibilidade mediante ao povo, o pessoal saber que realmente Samuel estava sendo um sacerdote usado pelo Senhor. Então o Senhor foi apresentando experiências para ele, o Senhor foi dando sabedoria para ele, ele foi crescendo, foi ganhando, entre aspas, renome e autoridade dentro de Israel. Até que chegamos a esse ponto, que o Senhor falou que ia matar realmente toda a descendência de Eli, como ele já havia prometido. Bora lá, 1 Samuel 4. Se tiverem qualquer coisa para comentar, para acrescentar, podem colocar aqui nos comentários que eu leio depois, tá? Deixa eu dar uma pausa para beber água. Bom dia, bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura de Samuel, caso queira acompanhar. Estamos em Samuel 4. Os filisteus derrotam os israelitas. As notícias a respeito de Samuel se espalharam por todo Israel. Eli era muito velho e os seus filhos seguiam fazendo maldade perante o Senhor. Na época, os israelitas foram combater contra os filisteus. Vou dar uma pausa aqui. Eles acamparam em Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam em Afeca. Vou dar uma pausa aqui. Para quem não está acompanhando desde lá de Josué, ou para quem não sabe, ou para quem chegou agora, o Senhor tirou o povo de Israel, lá do Egito, Israel porque Jacó virou Israel. E eles entraram na Terra Prometida. E cada um pegou sua parte da terra. Só que o povo de Israel começou a fazer o que não era bom perante os olhos do Senhor, isso lá em Josué, e o Senhor falou: vou deixar que os povos inimigos continuem ao redor deles para ver se eles se voltam contra a mim novamente. E aí o povo de Israel morava nessas regiões, mas os povos inimigos, como os filisteus, moravam ao redor deles, ou próximo deles também. Tanto é que nesse contexto que vem Ruth. Ruth saiu de Judá e foi para uma terra vizinha, depois voltou e aconteceu toda aquela história que nós lemos há 2 dias atrás. Quem não acompanhou, tem o Ruth lá atrás. Bora lá. Os filisteus se prepararam para atacar Israel. Ai, me deu uma dor de cabeça. Após o início do combate, eles conseguiram derrotar os israelitas, matando na batalha por volta de 4.000 soldados do exército de Israel. Os soldados israelitas voltaram ao seu acampamento. Então os líderes de Israel perguntaram: por que nos derrotou o Senhor diante dos filisteus? Tragamos a arca da aliança do Senhor desde Siló e levemos a arca para a batalha conosco. Assim Deus nos salvará dos nossos inimigos. Então o povo enviou homens a Siló para que trouxessem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso. Na parte superior da arca estavam os querubins. Estes são com o trono em que Deus se assenta. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, chegaram com a arca. Quando a arca do Senhor chegou ao acampamento, todos os israelitas gritaram tão forte que fizeram com que a terra tremesse. Os filisteus ouviram o grito e se perguntaram: por que há tanto alvoroço no acampamento dos hebreus? Então, os filisteus entenderam que tinham trazido a arca do Senhor ao acampamento de Israel e se atemorizaram e disseram: os deuses vieram para o acampamento deles. Coitado de nós, porque nunca antes tinha nos acontecido isso. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? Estes são os mesmos deuses que mandaram as pragas e essas terríveis doenças aos egípcios. Viu o que eu falei para vocês lá atrás dos egípcios? Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens. Antes, os hebreus foram nossos escravos. Lutem como homens.
ou vocês se tornarão escravos deles. Então os filisteus lutaram muito duro e derrotaram os israelitas, que correram fugindo para suas tendas. Foi uma derrota terrível para Israel, uma matança de 30.000 soldados, 30.000 vezes 4.000. Os filisteus se apoderaram da arca de Deus e mataram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Um homem da tribo de Benjamim saiu em direção a Siló, onde chegou no mesmo dia, fugindo do combate. Ele rasgou as suas roupas e colocou o pó na cabeça, demonstrando assim profunda tristeza. 13. Quando chegou a Siló, Eli estava sentado em sua cadeira, observando perto da entrada da cidade, porque estava preocupado com a arca de Deus. Então um homem da tribo de Benjamim entrou na cidade e deu as más notícias à tribo de Benjamim. Deu as más notícias e todo o povo começou a gritar. Ao ouvir o grito, ele perguntou: por que fazem tanto alvoroço? E um homem se aproximou para dar notícia a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e já estava completamente cego. E o homem disse: venho do combate, acabo de fugir da batalha. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o homem respondeu: os israelitas fugiram dos filisteus e o exército perdeu muitos soldados. Os seus 2 filhos morreram e os filisteus se apoderaram da arca de Deus. Ao ouvir menção da arca de Deus, ele caiu de costas da sua cadeira, perto da entrada. Como já era velho e pesava muito, quebrou o pescoço. Ao cair, morreu. Eli tinha liderado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, a ponto de dar à luz. Nossa, tô toda arrepiada aqui. Ao ouvir a notícia que tinha tomado a arca de Deus e que seu sogro e o seu marido haviam morrido, começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela esteve ao ponto de morrer por causa da dificuldade do parto, mas as parteiras que a ajudavam disseram: fique calma, você deu à luz um menino. A nora de Eli não respondeu e não deu atenção. Ele deu o nome de Icabote, que significa eles têm tirado a glória de Israel. Ela lhe deu este nome porque havia tomado a arca de Deus e porque tanto seu sogro quanto seu marido estavam mortos. Ela disse: foi tirada a glória de Israel, porque os filisteus tiraram a arca de Deus. Então, bora lá, deixa eu beber uma água. Muitas vezes nós achamos que as coisas com Deus só acontecem coisas boas quando nós estamos com o Senhor. Por exemplo, quando o pessoal foi para a guerra e levou ali a Arca da Aliança, que era a representação do Senhor, todos ficaram felizes porque sabiam que todas as vezes que acontecia isso, o Senhor estava perante eles e eles ganhavam a guerra. Porque a arca representava o Senhor no meio do acampamento. Só que o Senhor já tinha falado que iria matar os 2 filhos de Eli. Então, aconteceu essa situação. Estava nos planos do Senhor, o Senhor já tinha planejado isso. A arca foi tomada. Os filhos de Eli morreram. E no mesmo dia, Eli morreu. Eli, idoso, nós sabemos que pesa, mesmo sendo magro, um peso. E como já estava velho, cego, ele foi para trás, caiu e morreu. Ia morrer a qualquer hora, né? Já tinha 98 anos. Mas o Senhor já havia falado que ia acabar com essa linhagem de Eli. E às vezes nós temos essa percepção de que as coisas com o Senhor só acontecem se for do Senhor, só se forem coisas boas. Bom dia, Catarina. Nós estamos fazendo a leitura de 1 Samuel, caso queira acompanhar. E às vezes na nossa percepção é que só coisas boas vão acontecer. E sim, gente, muitas coisas boas vão acontecer porque Deus é o Senhor. Só que às vezes acontecem coisas não tão boas no meio e nós temos que entender que muitas das vezes é ensinamento. Muitas das vezes é ensinamento.
ou muitas das vezes o propósito do Senhor em relação a alguma coisa que Ele quer cumprir lá na frente, tá? Aqui nesse quesito, duas coisas. Primeiro, o Senhor permitiu que eles morressem porque os filhos de Eli pecavam perante o Senhor e contra a comunidade. E o Senhor falou que não havia salvação para eles porque eles não se arrependiam. Segundo, Eli foi negligente com os pecados dos seus filhos, não ensinou seus filhos corretamente o que deveria fazer, foi conivente, o Senhor advertiu Eli por conta disso. Então o Senhor permitiu que seus filhos morressem. E segundo, precisava acontecer isso para Samuel continuar no ofício de sacerdote. Porque Samuel foi filho de Ana, que foi entregue ao Senhor. Quando Ana pediu um filho, Ana pegou esse filho e deu para o Senhor. Então, precisavam que essas coisas acontecessem. Uma coisa meio que... É porque o Senhor não tem plano B pro Senhor, né? O Senhor sabe de todas as coisas. É igual quando a humanidade caiu, o pessoal falou, oxe, nossa, Deus foi pego de surpresa. Não, Deus já tinha visto tudo. Então, Deus já sabia o que ia acontecer. E o Senhor precisava somente de uma pessoa para dar prosseguimento, que foi Samuel. Ana orou e pediu, e o Senhor deu Samuel a Ana, e Samuel ficou lá no templo do Senhor, e no tempo certo, necessário do Senhor, os filhos de Eli morreram, ele morreu, e o Samuel deu prosseguimento. Então, desses dois capítulos, o que nós podemos tirar? Principalmente que do primeiro capítulo, né? Muitas das vezes nós não sabemos como é o Senhor porque nós não temos experiências com o Senhor. Samuel cresceu no templo, Samuel via tudo que ele fazia, Samuel tirava, com certeza ajudava a limpar os sacrifícios, a limpar o altar. Samuel vivia, igual nós falamos hoje, né? Vivia dentro da igreja. Posso assim se dizer, Samuel fazia tudo dentro da igreja. Samuel conhecia o Senhor, mas aquele ditado de conhecer de ouvir falar. A partir do momento que o Senhor se apresentou para Samuel e chamou Samuel, e Samuel começou a ouvir o Senhor diretamente, ele começou a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque ele tinha um relacionamento lá na igreja, ele fazia as coisas na igreja, que era no templo. Ele fazia as coisas, mas ele não tinha esse contato direto com o Senhor, de conversar, de conhecer a voz do Senhor. E aqui bem dito, disse que o Senhor não aparecia muito por visões e nem por sonhos. Então, bom dia, Silvio. Bonjour. Atrasado de novo, né? Pois é. Olha que hoje ainda comecei mais tarde, mas amém. Pega o que dá, que é isso que importa. O importante é vir. Nós estamos falando aqui de Samuel, 1 Samuel. Então, aqui, o Samuel não conhecia o Senhor, não conhecia a palavra do Senhor. Não tinha experiência com o Senhor. E aí ele foi crescendo, adquirindo experiência. O Senhor foi falando para ele, tanto é que aqui está falando que tudo que ele falava acontecia. Então, acredito eu também que o Senhor permitiu e quis que isso acontecesse justamente para Samuel crescer em relação à intimidade com o Senhor mesmo. E aqui no segundo capítulo, que é o 4, nós vemos que Deus cumpriu aquilo que ele tinha falado, que iam matar Eli e os seus filhos. Foram 4.000 soldados contra 30.000 de hebreus, né? 30.000. E eles morreram. Então, o que fica pra mim agora, pelo menos, nesse capítulo, e vocês podem acrescentar aqui, é que o Senhor não faz as coisas sem avisar, primeiro. É muito comum, às vezes, a gente vai falar, ai, minha mãe sonhou, ai, fulano sonhou. A gente tem que tomar cuidado porque tem uns sonhos que não são de Deus. Mas o Senhor faz as coisas e avisa que vai acontecer, até porque quem é servo do Senhor, o Senhor avisa antes. E ele sabia que o Senhor estava correto naquilo que tinha que fazer. E a importância de nós crescermos e buscarmos ter experiência com o Senhor. Quando nós oramos, buscamos ao Senhor, para que o Senhor nos dê experiências com Ele, para que o Senhor nos revele a voz dEle, para que o Senhor fale conosco, o Senhor vai nos dando experiências. E agora eu conto aqui uma coisa que aconteceu comigo mesmo, que o Senhor me lembrou agora. Quando eu cheguei nessa igreja que hoje eu congrego, lá tem célula, né, que no nosso chama grupo de vida.
E eu lembro que no começo eu compartilhava muitas histórias dos meus pais, porque meus pais são, sei lá, eles têm mais de 35, 37 anos de igreja. E eu sempre compartilhava uma coisa ou outra de experiências que eu já tinha ouvido do meu pai, ou que eu tinha visto do meu pai, e etc. E chegou claramente um ponto que o Senhor falou pra mim: você vai parar de compartilhar as experiências dos seus pais e você vai passar a ter suas experiências comigo, para compartilhar suas experiências comigo. O Senhor falou nitidamente, claro, uma voz interna no meu interior que eu ouvi o Senhor falando: você vai parar de compartilhar as experiências dos seus pais e vai passar a compartilhar as experiências que eu vou ter contigo. E aí Deus foi fazendo várias coisas, vários acontecimentos, igual eu já disse aqui. Já passamos por muito perrengue, já passamos por muitas coisas. E depois dessas muitas coisas nós vimos muito cuidado de Deus em tudo. Coisas assim, inimagináveis, que você olha e fala: nossa, impossível de acontecer. E aconteceram. E nós vimos que era Deus. Então Deus permite, quando você começa a buscar nele experiências. Às vezes a gente está muito decepcionado, está muito triste, está muito chateado. Ou às vezes a gente não conhece Deus mesmo, foi criado dentro da igreja, ou num contexto às vezes religioso demais. Eu lembro que uma época da minha infância, minha irmã tá aqui, eu acho que tá ainda. Ah, não, ela não lembra, porque ela é mais nova que eu. Mas teve uma época que meus pais eram muito religiosos. Muito, 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 muito. Meu pai mais do que minha mãe, sempre foi, né? Porque meu pai é muito extremo. Meu pai é de uma ponta ou outra, assim, preto no branco. E isso não é bom. Não é bom pra ninguém. Porque isso afasta as pessoas de Deus. Porque Deus é amor, Deus é paciente, Deus corrige. E eu falo isso pra todo mundo: Deus corrige, sim, quando nós estamos errados. E geralmente quando nós estamos errados, nós sabemos que nós estamos errados. Mas Deus nos ama mesmo assim. Bom dia, santos. Mas Deus nos ama mesmo assim. Então ele nos corrige, mas ele nos ama. Óbvio que ele não quer que a gente continue errando, porque isso nos afasta dele. Mas ele nos ama e ele dá a oportunidade, às vezes, através de pessoas, através de situações. E às vezes nós estamos tão distantes que nós não vemos que é o Senhor, nós não vemos que é Deus cuidando da gente, nós não vemos que é o Pai cuidando da gente. E eu posso falar, já aconteceram várias situações, quando eu estava afastada realmente da igreja, que hoje, voltando, eu pensar, falei: caraca, o Senhor, Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve lá. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que foi o que eu falei ontem e falei hoje também. Às vezes a gente está dentro da igreja, ou criado dentro de um templo. Não sei se você é da igreja católica. O Silvio, por exemplo, foi criado em igreja católica. Às vezes a gente é criado muito dentro de igreja e a gente sabe tudo na teoria, só que a gente não sabe nada de prática. E às vezes também nós estamos num ambiente extremamente religioso, igual aconteceu com os filhos de Eli, que eles faziam tudo que fazia, mas era só da boca para fora. Eles faziam um monte de coisa errada. E é isso que afasta muita gente. Muita gente. Gente que não conhece Deus. Assim, a maioria das pessoas sabem quem Deus é e acreditam em Deus. Mas tem muita gente que como eu posso falar? Envergonha mesmo essa palavra. Que envergonha o nome de Deus. Porque igual os filhos de Eli e Finés fazem coisas erradas, às vezes maltrata a pessoa pelo que a pessoa é, ou às vezes finge uma coisa que não é, finge santidade, ou é extremamente religioso, ou não tem amor, não trata bem o outro, igual eles. Eles comiam a parte que deveria, eles tiravam a melhor parte para eles e faziam o querer deles, sendo quando o sacerdote tinha que servir o Senhor e servir ao povo. Então eles faziam tudo ao contrário. E nós vemos muito isso hoje. E aí o que acontece é que o povo se reprime e começa a pegar a versão de Deus. Mas não é Deus. E aí quando você vai parar para pensar na sua vida, em tragédias, em acontecimentos, em muitas coisas, Deus sempre esteve lá, nos guardando. Deus sempre esteve lá, naquela sensação de: ai, cara, não é para fazer isso. E às vezes a gente acha só que é o nosso sentimento, mas é o Espírito Santo falando: olha, filha, eu acho que isso não é legal. E a gente não consegue entender que isso são atitudes ou linguagens, ou às vezes o Espírito Santo de Deus falando conosco. Às vezes é Deus falando conosco e nós não conseguimos entender. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com a forma que nós vamos fazer as coisas para o Senhor,
a forma como nós vamos tratar as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem o Senhor, porque isso envergonha o nome do Senhor. E aí a gente vê um monte de gente que fala, tá, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja. Por quê? Ah, não, eu acredito em Deus, mas não quer ir pra igreja. Por quê? E eu contei o meu caso. Ontem, por exemplo, eu comecei a voltar pro Senhor desde 2020. E eu só congrego numa igreja tem 2 anos e meio. Então, foi um processo que Deus foi tratando em mim muito antes de eu voltar pra igreja. Mas mesmo assim, eu orava, eu jejuava, eu buscava a palavra. Mas agora eu falo verdadeiramente, muitas coisas na minha vida transformaram depois que eu voltei pra igreja. Bom dia, Flávia, bem-vinda. Estamos lendo Samuel, se quiser acompanhar. Muitas coisas, muitas experiências, igual Samuel teve, eu comecei a ter depois que eu voltei pra igreja. Então, mesmo que eu tinha antes, só eu em casa, porque eu sempre li a Bíblia, porque eu sempre orei, porque eu sempre jejuei, sempre fiz essas coisas e não estava indo pra igreja. Eu via, colocava o meu notebook, colocava uma palavra, colocava um louvor, e isso, ó, desde quando eu voltei pro Senhor. Inclusive, quando voltei pro Senhor, foi através de uma ministração, eu ouvindo que Deus tocou no meu coração e eu reconheci que eu precisava realmente voltar para o Senhor. E isso foi, eu voltei, me batizei porque eu não era batizada, mas continuei na minha casa. Continuei buscando o Senhor na minha casa. Então eu falo para muitas pessoas, esse foi o meu processo. Mas Deus faz processos diferentes para cada pessoa. No caso do Wellington foi ao contrário. O Wellington, basicamente, depois de um final de semana de retiro, ele decidiu que ele tinha que congregar na igreja e foi. Então, assim, Deus age de formas diferentes em cada pessoa. E aí eu falo hoje, você que hoje não está congregando em nenhuma igreja, ou não se sente à vontade de ir para nenhuma igreja, mas você acredita no Senhor, ora em casa. Tem uma passagem que diz, acho que é Mateus 5, 6 ou Mateus 6, 6, não lembro. Não sou boa de marcar a passagem. Que te fala, entra no teu quarto e ora, fecha a tua porta e ora o seu pai que está no secreto. Aquele que estiver em secreto te recompensará. Cara, você não se sente confortável hoje para estar em uma igreja, ou você não se sente bem para estar numa igreja, não conhece, não sente conexão com nenhuma igreja, não deixe de buscar o Senhor no seu secreto, no seu quarto, de fazer suas orações, de conversar com o Senhor, de ler sua Bíblia, de ouvir um louvor, de, sei lá, tenha o seu momento com Deus, que eu tenho certeza que o Pai está ouvindo isso, que isso está contando, e no momento certo, quando as coisas acontecerem, quando for o momento de acontecer, o Senhor vai te direcionar o que você deve fazer, prosseguir, continuar ou não continuar. Mas é importante nós ouvirmos ao Senhor e termos experiências com o Senhor, buscarmos ter experiências com o Senhor. Óbvio, e agora eu falo, é importante você estar numa igreja e ter uma cobertura espiritual também, tá? Porque ter cobertura espiritual de pastores também é muito importante. Mas eu entendo que Deus tem um tempo para cada um. Então, cada pessoa funciona de uma forma diferente. Às vezes, Deus está te tratando, quer te tratar em relação à igreja, e aí você precisa desse tempo na tua casa, mas foi o que aconteceu comigo. Deus tratou muitas coisas em relação à igreja que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, nesse tempo que eu não congreguei. E hoje eu voltei a congregar, hoje eu estou na igreja, tenho cobertura dos nossos pastores, que é muito, muito, muito importante, tá? Então, é isso que eu tenho para falar. Se vocês tiverem algum comentário, coloque aqui. Mas, principalmente, gente, estejam atentos ao Senhor, sabe? O Senhor fala o tempo todo, assim. Às vezes, nós que estamos distantes, nós não conseguimos ouvir, ou às vezes acontecem coisas que a gente não consegue entender, muito triste, muitas preocupações, mas o Senhor sempre está conosco, sempre está ali do lado, tá? E isso é pro lado bom e pro lado ruim também, tá? E agora eu venho falar, você que faz coisa errada, o Senhor tá do teu lado te vendo. Não sei se isso te confronta ou te conforta, mas o Pai tá sempre ali conosco e Ele nos ama. E a palavra dele já diz, Ele ama o pecador. Eu sou pecadora, gente. Eu erro todo dia. Todo dia, você não tem noção. Mas Ele abomina o pecado. Então, é conversar com Ele, entregar pra Ele e falar, Pai, olha, eu não consigo. Por mim mesma, eu não consigo.
Por mim mesma eu não consigo ser paciente, por mim mesma eu não consigo deixar esse mau hábito, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo parar de xingar, eu não consigo parar de fofocar, eu não consigo parar de olhar para as pessoas tortas, eu não consigo parar de julgar as pessoas, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de cheirar, eu não consigo... Tudo isso o Senhor sabe. Falar, eu por eu mesmo não consigo nada disso, Pai. Mas o Senhor é Deus. Se o Senhor fez o mundo, se o Senhor me fez, o Senhor sabe melhor do que ninguém que eu tento e eu não consigo. Então aqui, ó, tá nos seus pés. Tá nos seus pés. O Senhor quer me tirar dessa vida, o Senhor quer... faz alguma coisa, me ajuda, me dê um direcionamento, me ajuda, porque eu, sozinho, eu não consigo. Eu não consigo sozinho largar esse pecado, eu não consigo sozinho fazer isso. Eu não consigo sozinho ser uma boa pessoa. Porque bom é só Deus, a palavra diz que só Ele que é bom. Então eu não consigo. E aí o que vocês têm que fazer? O que é que eu faço? Admite para Deus e conversa com Deus. E aí você vai adquirindo experiências com Deus. E Deus vai se revelando e vai moldando e vai mudando. E quando vocês vão ver, vão conseguirem ver, tem muitas coisas que vocês já nem vão fazer mais. Vocês faziam. E é natural, porque é o Espírito Santo, não é vocês. Porque naturalmente, pelas nossas forças, a gente não consegue. E aí, Guilherme, tudo bem? Quanto tempo? Bem-vindo. Gente, é só isso. Vocês querem compartilhar, falar mais alguma coisa? Deixem aqui para nós orarmos. Vou dar um tempinho aqui para vocês compartilharem alguma coisa. Senão, nós oramos. Amém? Vamos orar então. Tem alguma coisa para falar? Vamos orar então. Eu vou fazer meu papá. Pai, obrigada novamente, porque o Senhor tem nos confrontado todos os dias com sua palavra, o Senhor tem nos ensinado todos os dias também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que essa palavra venha gerar transformação nas nossas vidas, na minha vida e na vida de cada pessoa que ouvir depois também. Que o Espírito do Senhor venha continuar ministrando aos nossos corações, nos convencendo, nos guardando, nos orientando no que nós devemos fazer ou falar. Porque na palavra do Senhor diz que nós não sabemos como orar e que nossas orações não são respondidas porque nós não sabemos orar. Mas que o Espírito do Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Ele nos orienta o que nós devemos falar. Então que no dia de hoje cada um possa falar aquilo que está no seu coração com verdade, que o Espírito Santo venha nos orientar a orarmos com verdade e sinceridade, entregando ao Senhor, entregando aos seus pés tudo aquilo que nós precisamos fazer, mudar, transformar. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha guardar nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Eu oro para que os anjos do Senhor venham estar conosco de prontidão na nossa casa, nos guardando de todo ataque, de todo contra-ataque de Satanás. Que nenhuma seta lançada na mente de todas as pessoas que estão aqui, que vão ouvir, possa crescer na mente deles, Senhor. Que somente a palavra do Senhor possa ser gerada, gerando transformação, possa ser gerada, possa ser lançada. Eu oro agora, impedindo e bloqueando todo ataque de Satanás na mente dos seus filhos, na mente dos seus criaturas, na mente de cada pessoa que aqui está. Que o Senhor venha blindar eles para que não possa ouvir palavras contrárias. Todo ataque seja repreendido em nome de Jesus e que nós possamos crescer no Senhor, assim como Samuel crescia em graça e em sabedoria, nós possamos crescer em conhecimento da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa gerar transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui um desafio para você, não sei quem tá aqui agora no final, quem viu tudo. Tira hoje, eita, minha comida tá no fogo. Tira o dia de hoje para vocês orarem especificamente por coisas que vocês fazem, que vocês não gostam de fazer e que vocês querem mudar. Não precisa necessariamente ser, eu tenho um vício em alguma coisa. Porque
Porque às vezes a gente acha que coisa ruim é só um vício, né? Mas não. Às vezes você ser uma pessoa negativa, às vezes você reclamar muito, é uma coisa ruim. Às vezes você ter preguiça, tem gente que tem preguiça, eu não consigo fazer as coisas, procrastino muito. É uma coisa ruim pra sua vida. Às vezes você olhar pro outro e, poxa, eu queria tanto ter aquilo também e não consigo. E aquilo te paralisa, porque comparação é uma coisa ruim. Então, não só necessariamente vícios ou coisas mais profundas assim, mas coisas ruins mesmo, que nós sabemos, que todos nós sabemos que nós temos, e nós não queremos levar mais para nossas vidas. Então eu desafio você nesse dia de hoje, você orar ao Senhor, falar, eu não sei orar, Edilene, eu nunca orei, eu não acredito em Deus, eu não sei. Ela sentada assim, tá sentada aqui e começa a conversar com o Senhor e fala, olha, Deus, né? Eu chamo de pai, mas vocês podem chamar de Deus. Olha, Deus, eu sou assim, eu sou muito murmuradora, eu sou preguiçosa, eu sou isso, mas eu não quero ser assim. Me ajuda? Fala com o Senhor. Uma coisa que eu aprendi desde o começo, e o Senhor que me ensinou isso, é que nós devemos dar nome a certas coisas, né? No linguajar cristãnês, é que nós devemos dar nome aos nossos pecados. Mas para você que não acredita, pode ser que você não acredita em pecado, mas que você acredita que você tem um comportamento não muito bom, dá nomes. Dá nomes. Me comparar com o outro não é legal. Eu reclamar não é legal. Começa a dar nome, fala, Senhor, eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Deus, o que eu tenho que fazer? Tá aqui, tá nos seus pés. Me orienta o que eu devo fazer. Eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo, vai trabalhando em você, tá? É isso, gente. Obrigada pela visita. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo, de verdade. Que Deus abençoe vocês. Ótimo dia pra vocês, tá? Beijo. Nos vemos amanhã.